Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história da origem dos heróis, que podem ser rastreados até os vigilantes. Quando as individualidades começaram a se manifestar, não havia nenhuma organização que controlasse os Pro Heroes. E eles eram, portanto, vigilantes. O sistema de Pro Hero foi implementado pela primeira vez em Rhode Island, Estados Unidos da América, sob o estatuto do novo estado Rhode Island. 189 vigilantes foram afetados por esse estatuto, com apenas 7 sendo aceitos como heróis oficiais, como os heróis que são oficiais, como heróis classificados que podem trabalhar sendo heróis, entendeu? Agora tem outros que não. E continuam seus trabalhos como vigilantes. Estou falando de My Hero Academia Vigilantes. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Koichi estava vivendo a sua vida normalmente como um estudante universitário. A gente vê ele ali na universidade. Né? E aí quando ele volta pra casa, ele tem um esquema. Um cara fica meio assustado em ver um cara entrando ali num beco totalmente estreito. Só que ele acaba entrando naquele beco para subir para sua casa, porque ali dentro ali em cima do prédio tinha um container que seria a casa do Koichi. Só que chegando lá ele acaba tomando susto. Por quê? Porque o Knuckle Duster estava sem máscara, então ele não reconheceu o Knuckle Duster, né? Assim como a própria Pop, que aparece depois, né? O próprio Knuckle Duster põe a máscara, tudo certinho, pro Koichi reconhecer ele. E a Pop aparece ali, sem maquiagem, sem toda aquela roupa que deixa ela reconhecida pelo Koichi. E aí ela simplesmente bota ali, amarra o cabelo do jeito dela mesma. E aí ele reconhece ela e ela iria se arrumar para fazer o seu show. Parece que os três, o trio, o Knuckle Duster, o Koichi e a Pop, moram na casa do Koichi. Ou seja, pra ele tava ficando meio que, tipo, é a minha casa, cara. É a minha casa. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas ele acaba aceitando porque isso acaba se tornando divertido. A vida dele acaba se tornando divertida. Né? Por quê? Porque, né, ele considera isso um pouco mais divertido, entendeu? E aí ela acaba se arrumando, né? Ela acaba vendo algumas coisas ali na área onde ela se arruma e começa a brigar com o Knuckle Duster, entre outras coisas, né? E aí, durante um show, um fã, ele tenta se aproximar e acaba sendo barrado pelos outros fãs da Pop. E aí, outros dois ali, que a gente conheceu do episódio anterior, eles tentam falar pro cara, falar assim, você não vai conseguir, assim, passar por essa muralha de fãs da Pop pra conseguir dar um aperto de mão. Você vai ter que esperar ela vir falar com você. Só que esse cara era usuário da droga. Era aquele usuário daquela droga que está se espalhando pelo território ali, por aquele território. Que o próprio Knuckle Duster, o Koichi e a Pop, né? Porque eles são vigilantes, estão trabalhando juntos. Apesar deles fazerem bicos em outras coisas, né? Por exemplo, a Pop faz seus shows, o Knuckle Duster fica lá vagabundeando na casa do Koichi. E o Koichi acaba estudando e trabalhando do mesmo jeito. Então ele já estava no trabalho, né? Ele já estava no trabalho. Pensando como que sua vida ficou tão movimentada. Com a chegada do Knuckle Duster, da Pop, ali na sua casa, né? Como se eles morassem juntos, entendeu? E ali naquele momento, o garoto, que era usuário da droga que estava correndo ali, ele injeta a droga nele e acaba perdendo o controle da sua habilidade, se tornando um peixe totalmente nojento e partindo para cima da Pop. A Pop tenta correr dele, o Koichi acaba ouvindo barulhos na rua e sai para ver o que está acontecendo. Ele só vê a Pop e o peixe andando, o peixe passando ali na frente dele. Quando ele vê essa cena, ele corre diretamente para se trocar, vestir sua roupa de super-herói, né? E aí pergunta o que está acontecendo e ele e o Knuckle Duster partem para tentar dar um jeito, só que quando eles tocam no peixe ali, no cara que estava perseguindo a Pop, né? Acaba que ele é escorregadio, tá muito molhado, tá muito melecado e é muito escorregadio, então eles precisariam dar um jeito de
acabar com aquela escorregância, né? Acabar com aquele secar, né? Aquele peixe. Então eles acabam vendo uma loja de udon. Então eles decidem pegar farinha para preparar o udon. Então eles contam qual seria o plano deles para a própria Pop. A Pop teria que fazer um gesto, tipo, cumprimentar, né? O cara estava perseguindo ela para cumprimentar e dar a mão dele. E ele tenta beijá-la, ele tenta abraçá-la, tenta fazer tudo. Só que bem na hora, o próprio Coit e o Knuckle Duster derrubam farinha de udon em cima dele. E o Knuckle Duster sendo cacete no cara. É um garoto normal, uma criança, que acaba sendo pega pela polícia, porque eles deixam ali o garoto ali todo destransformado já, ele já tinha saído da sua forma de peixe. A própria Pop acaba indo tomar banho, porque ela estava suja de farinha de udon, né? E ali ela, né? Só que ali ninguém que é usuário da droga que está correndo ali solta sabe quem é o fornecedor, né? Sabe quem é o traficante que está fazendo, né? Ninguém sabe. Eles só falam que o cara chega perto dele, né? E oferece, ele pega, né? Só que o garoto do começo do episódio acaba falando que vai dar algumas informações pro Coit e pra Pop. Só que eles não queriam envolver o Knuckle Duster, por quê? Porque ele é muito ameaçador e chega só batendo nas pessoas. Ele não interroga com calma, ele só chega metendo a porrada. E ele tava ali na área de cafezinho ali, que eles não esperavam que ele tivesse ali. Só que acontece que algo que eles não sabiam até aquele certo momento, uma pessoa, uma garota, aparece para tirar foto com a Pop, né? Que ela estava disfarçada, porque senão ficaria muito reconhecida. Essa garota é a traficante. Essa garota tem um jeito normal, usando a sua individualidade, ela consegue traficar a droga por toda a cidade, que ela é como se fosse a abelha rainha, entendeu? Suas abelhas, seus insetos, né, que aparecem no olho dela, que saem do olho dela, começam a espalhar essa droga pela cidade, né? O garoto acaba se juntando com ela novamente e os dois saem ali, né? O próprio Coit não sabia disso, ninguém ali, nem o Coit, nem o Pop, nem a Pop, nem o Knuckle Duster sabiam até aquele exato momento, né? E vemos os Pro Heroes agindo para conter aquele avanço da droga. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.